Olá, estamos aqui em mais um podcast, mais um IPL Podcast, e hoje é um dos mais especiais, quiçá, se não o mais especial, porque eu estou aqui na presença do doutor Rogério Carvalho, que nada mais é do que o presidente da Abrafidef e que está aqui conosco hoje conversando um pouco. Muito obrigada, doutor Rogério, por estar aqui conosco. Prazer é meu, doutora Patrícia Lordelo. Queria dizer da satisfação, do imenso prazer de ter conhecido esse instituto, que é modelo para o país inteiro. Estou absolutamente maravilhado com a estrutura que você montou aqui, com a equipe fantástica, 3.000 atendimentos por mês, plenamente SUS. Eu acho que isso é um modelo a ser seguido para o país todo. É. Eu tenho muito orgulho disso, porque é uma clínica escola, ou seja, 100% SUS, foi uma clínica criada, doutor, para isso, não porque é algo que deu errado e começamos a usar. Não, ela foi criada para uma assistência máxima, ou seja, uma assistência de excelência pelo SUS, onde a gente pudesse capacitar outros profissionais, treinar, porque hoje a gente sabe que o mais difícil do fisioterapeuta é ter acesso a uma prática com uma ou seja, com uma expertise, um professor adequado, um staff adequado para isso. E toda a nossa equipe é especializada nas disfunções pélvicas, então Eu estou muito gostaria de orgulhosa. dizer como nos conhecemos, né? Pois é. Nós da Brafidef sempre defendemos a plena prática clínica de primeiro contato do fisioterapeuta. E uma das pautas que tem sido bastante abordadas, tanto pelo sistema de autarquias quanto no exercício dos profissionais colegas, é a harmonização íntima avançada. E a doutora Patrícia nos deu a honra de participar na nossa comissão parecerista como ADOC, sendo da Abrafisme, sendo especialista em saúde da mulher, mas ela trabalha com muito mais do que isso, ela vai poder falar, né? O escopo dela é muito maior. E aqui a gente vê a grandeza, a grandiosidade do serviço nessa seara, que vai desde o diagnóstico, né, a diagnose plena, a interpretação, a realização de exames complementares, inclusive de imagem, e o Isso, laudo desses exames, ou seja, tudo aquilo que o fisioterapeuta é, um pleno clínico de primeiro contato. exatamente. Esse é um grande orgulho para a Sim. nossa equipe, né, até porque eu digo sempre, nós não fazemos nada sozinhos, fazemos sempre com uma equipe e a nossa equipe é uma equipe fantástica. Temos fisioterapeutas maravilhosos, mas somos também uma equipe multi, porque isso é importante nas disfunções pélvicas, inclusive. Em muitos momentos a gente vai precisar do psicólogo, a gente vai precisar do médico, a gente vai precisar do enfermeiro, e a equipe multi está aqui para nos dar essa assistência em muitos momentos, mas de uma forma bem diferente. O IPL nós fazemos na sala, durante a avaliação, o olhar interdisciplinar de um único momento. Então, em alguns momentos, a gente tem um fisioterapeuta, um psicólogo, um enfermeiro que vai precisar olhar para aquela disfunção, cada um, óbvio, com o seu olhar, e dar a sua contribuição nesse diagnóstico e, consequentemente, nesse tratamento. Essa relação, eu diria até mais, ela é uma relação transdisciplinar, porque ela Transdisciplinar. considera, sem submissão de uma área em relação à outra, Nenhum. as diversas interfaces, né, de cada área. Agora, como que começou tudo isso? E eu vejo que você prima pela boa formação, né? A estrutura com formação do fisioterapeuta robusta, com trabalho supervisionado, que é algo que nós temos visto no país afora, alguns fisioterapeutas ministrando de forma temerária Hum, conteúdos que são avançados, puramente EAD. isso. 100% à distância. Isso é algo que a Abrafidef tem combatido fortemente. E também as regulamentações COFITO. Se nós olharmos para as últimas, que tratam de técnicas mais avançadas, como o Acórdão Sim. 609, como o 635, 636, eles preconizam fortemente que pelo menos 60% da carga seja presencial com supervisão próxima do professor, né? Perfeito. Isso é o nosso lema mesmo, é aprender colocando as mãos. Ou Sim. seja, não dá para a gente estar apenas acompanhando. Lógico que em alguns momentos a gente pode ter um conteúdo que vai estar assim em AD, mas o estar na prática
e óbvio que supervisionado e com excelência nessa supervisão, porque isso também é algo que me deixa muito inquieta. Em muitos momentos eu vejo pessoas que não têm expertise ministrando ou ensinando, né. O nosso grupo não, nosso grupo são pessoas que foram capacitadas, que estão inclusive muitas delas têm mais de 20 anos trabalhando comigo. Foram meus alunos de graduação, meus alunos de pós-graduação e que continuam e foi assim que a gente formou o IPL, né, ou seja, a gente tem a maioria são pessoas mestres e doutores, fisioterapeutas que atuam na área e que foram formados, né, desse jeito, ou seja, com toda a excelência na busca da evidência científica, porque eu acho que a prática, ela precisa ser embasada na evidência e esse é o nosso lema, né, a gente precisa e consequentemente a gente precisa suportar a nossa profissão mostrando que a evidência é necessária para que a prática, a clínica seja de excelência, né. E são condições de saúde, urológicas de ambos os sexos e de diversas idades, né? Sim, Desde crianças, meninos e meninas, sim. mulheres. Essas questões, que envolvem condições de saúde complexas, merecem abordagens complexas. A banalização da fisioterapia tem sido algo que a gente tem visto, inclusive com alguns fisioterapeutas ministrando conteúdos próprios Hum, para profissionais que não são clínicos. Então, nós temos diversos, profissionais que não são clínicos e têm recebido aulas de fisioterapeutas. Nessa questão da harmonização íntima, por exemplo, nós da Brafidef temos sido provocados por diversos regionais de Crefitos, de denúncias. sim. E agora, o que tem acontecido de maneira inédita no país? As autoridades policiais não estão indo apenas atrás daquele que pratica a imperícia de conteúdo mal dado, mas daquele que deu aula Perfeito. para esse profissional que não é clínico e não deveria estar clinicando. Então, portanto, nós vemos que na seara judicial, toda vez que questionam a competência do fisioterapeuta, tanto na prática farmacológica, quanto nos procedimentos invasivos, injetáveis, ou na solicitação, elaboração de laudos, pareceres e realização de exames complementares, eles perdem fragorosamente na justiça, porque o STJ já reconheceu que nós somos plenos clínicos de primeiro contato, que inclusive diagnosticamos. Sim. Então, isso é algo que nós da Brafidef primamos muito. No último congresso, nós fundamos uma iniciativa que é a Confederação Mundial de Fisioterapia Dermatofuncional, que já temos 15 países, pelo menos, interessados nessa iniciativa. Mas nós faremos de um jeito em que deu certo no Brasil. Ou seja, o nosso código de ética é muito bem escrito e hoje a nossa fisioterapia brasileira é modelo para o mundo, Sim, é referência. porque nós temos prerrogativas avançadas que nem o nosso berço histórico, que é o Reino Unido, tem. Sim. Nós já saímos da graduação, podendo solicitar exames, prescrever fármacos, utilizar esses fármacos como adjuvantes à prática sem desconfigurar nossa profissão. Isso é extremamente importante e eu acredito que seja exatamente dessa união que a gente tem da busca pela ciência, da evidência que dá a base. Então eu, como boa pesquisadora, preciso, né, referir Sim. sobre isso, porque a nossa prática precisa ser uma prática baseada em evidência. Então chega daquele momento do achismo. Então, uma das coisas que eu sempre digo, buscou para fazer uma formação independente da área, seja na área da saúde da mulher, seja na área das disfunções pélvicas, seja na área da dermatofuncional, seja em qualquer área que nós estejamos desejando nos aprimorar, que nós estejamos buscando uma qualificação adequada. Então, buscar se esse profissional ele é reconhecido pelo conselho, inclusive, isso é importante. Se ele é uma pessoa que tem uma formação, uma base, né. Hoje a gente sabe que o Instagram, o meio de, né, divulgação, que aqui inclusive o nosso podcast é um deles, ele precisa também ser analisado se é um conteúdo rico, um conteúdo que tenha base científica ou é apenas
um achismo, uma brincadeira de TikTok, né. Isso é difícil que a gente pense. Doutora Patrícia, e percorrendo as salas aqui de atendimento, que realmente eu fiquei impressionado com elas, porque são vertentes de atendimento que a gente não vê nos locais mais especializados do país. Você conseguiu montar uma estrutura de excelência, uma ilha de excelência. E toda ilha de excelência, você vai ter ataques, né? Sempre vai ter. Eu digo. A questão dos fármacos na prescrição, o fisioterapeuta prescritor, como tem sido tratado no IPL? Então, aqui a gente está entrando em uma, né, em uma seara que é difícil da gente tratar, mas eu gosto de ser provocada, Sim, mas principalmente a gente precisa lembrar. Na área da saúde da mulher, a gente já acaba tendo uma dificuldade até para definir, porque, por exemplo, eu sou da Associação da Saúde da Mulher, que é reconhecida, é a única especialidade reconhecida pelo COFITO, entretanto, eu atuo com crianças e homens. Eu sou precursora de técnicas de disfunções pélvicas, inclusive masculinas, não só para disfunção erétil, como para incontinência após prostatectomia, desenvolvendo equipamentos que tratam exclusivamente homens e só sou reconhecida por saúde da mulher. o escopo cresceu mais que a especialidade, É, por essa é uma enquanto. grande A dificuldade. nomenclatura já não abarca Pois todos os é. procedimentos. E parece que a gente está numa briga, não é uma briga, a gente precisa olhar de uma outra forma. E isso também é uma dificuldade da, assim, da nossa área. Ainda é muito focada só na cinesioterapia. Ou seja, não é que só tem a evidência na cinésio, lógico, a cinesioterapia é a mais antiga e a mais fácil de ser, inclusive, validada Tem algumas coisas que, se a cientificamente. gente lembrar da nossa faculdade, a gente acha estranho, né? Falar, opa, será que o fisioterapeuta prescreve fármacos? Desde os primórdios da fisioterapia. Sim, Se nós pensarmos na iontoforese, a exatamente. iontoforese, correntes galvânicas ou polarizadas que utilizam fármacos transdérmicos. Pois é, E nós temos fotos em preto e branco de 1914 da Chartered Society for Physiotherapy, que é aquela sociedade verdade. chancelada da Inglaterra Aham. que fundou a profissão no mundo. Sim, Em preto e branco, 1914, em banhos galvânicos, o paciente me com, lembro muito ou bem dessa seja, foto. com fármacos ali. Sim. Então, eu digo o seguinte, que o tecnólogo já saiu da fisioterapia brasileira, mas muitos fisioterapeutas não saíram, não deixaram sua alma ser retirada do tecnólogo. Ou seja, ainda tem um pensamento de subserviência, de atendimento segundo contato, deixando outros prescreverem a sua prática. Então, na questão do SUS, particularmente, que eu acho que você está numa posição muito estratégica, né? Você conseguiu montar uma estrutura de relação que está totalmente alinhada com a Lei 8080, e você está numa posição em que há regulamentação suficiente, por exemplo, no âmbito da toxina botulínica, que ela faz interface muito bem com as situações de saúde que você trata aqui, Isso, com a dermatofuncional e com a neurofuncional. isso. Você teria o ânimo de fazer a prescrição e enfrentar essa resistência, porque a gente sabe que é uma resistência Anvisa. Sim, A Anvisa, ela não tem o condão de fiscalizar profissionais. Mas quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso é a própria Anvisa, num acordo com o Ministério Público em 2022. Ou seja, ela disse para todo o sistema: parem de fiscalizar profissionais. Porque quem faz isso, pela lei federal, não. É, são os CREFITOS. isso. E eles continuam fazendo porque há muitos conflitos de interesses que nós sabemos nesses órgãos. Ou Então se nós precisamos dar aquele freio de arrumação e dizer: eu sou plenamente prescritor, isso está regulado. E quem é o competente para regular no país, que é o COFITO, regulou com o Uhum, Acórdão 609. exatamente. Então não se pode dizer que o fisioterapeuta, ora, pode manusear a toxina sem prescrevê-la. E aí nós temos já o Acórdão 639 que diz que o fisioterapeuta, ele prescreve e ele ainda escolhe a via de administração do fármaco. Perfeito.
Portanto, a gente está com tudo. Tu, Então, quem está irregular nessa relação não é o fisioterapeuta, fisioterapeuta. é o órgão público que está em plena ilegalidade. Mas infelizmente, doutor Rogério, eu vou lhe dizer porque assim, eu estou neste momento e eu digo, né, que assim, quem inicia tem o lado, né, bom e ruim. Tudo tem na vida, o ônus e o bônus. Então, a gente também precisa pensar que para manter alguns serviços, a gente precisa desse, digamos, desse jogo Jogo de de cintura, cintura, isso, né? né? Eu vou lhe dizer porque, assim, nem estou falando dos fármacos, mas não sei se o senhor se recorda, quando estávamos elaborando o parecer, eu falei, né? Hoje o SUS não reconhece o pagamento para a gente da fotobiomodulação. Por quê? Porque a fotobiomodulação ainda está uma briga de quem deve ou quem pode. Mas, doutora Patrícia, olha só, deixa eu dar outra provocada. Dá para fazer isso de maneira suave, sem provocar ninguém, já que há o órgão regulamentador, ele regulamentou. Não precisamos atrair conflitos de interesses para nós. O Hum, valor social do IPL já é inquestionável porque você tem aqui um fluxo de 3.000 atendimentos mês. pois é. Por que que não se traz o Ministério Público nessa discussão? Olha só, nós precisamos do fármaco como adjuvante à prática. O cerne da fisioterapia ainda é movimento, ainda é manual, mas o fármaco é um adjuvante essencial e indispensável. E foi assim a discussão no Reino Unido. Foi. Em 1995 e 97, quando liberou, e os guidelines vêm de lá para cá, já está na sua sétima edição, de modo que o fisioterapeuta britânico ele prescreve tudo que está dentro de uma farmácia, mais 7 substâncias de uso controlado. Então, nós temos oxicodona, temos fentanil nessa lista. Portanto, e aqui nós temos todo o rigor de formação do fisioterapeuta. Ministério Público, olha só o valor social do IPL. Uhum. E nós estamos sendo cerceados naquilo que está regulamentado. Não precisa atritar com ninguém. Pois é. O direito difuso tem que ser preservado e o Ministério Público tem que entrar nessa seara para poder protegê-lo. E aí é que eu acho que a gente precisa, e eu lhe peço aqui neste Sim, momento, né, esse apoio. sim. Verdadeiramente, eu costumo dizer que eu me sinto, às vezes, de uma queimada, no meio de uma, né, numa queimada da floresta, e aí estão os leões correndo, os elefantes, que teriam a capacidade de ajudar nesse apagar incêndio de uma forma muito mais efetiva do que Patrícia apenas, que é um beija-flor. Mas eu vou lá e continuo jogando a minha gotinha. E aí eu acho que a gente precisa unir forças, e é exatamente o que eu gostaria aqui agora, encarecidamente, e a todos vocês, como testemunhas, que nos ajude nisso, porque eu acho que é uma forma da gente pensar, né? Da gente ter, inclusive, pensar que em alguns momentos as, as áreas elas precisam se conversar e precisam trocar essas informações, porque foi exatamente assim na nossa construção desse parecer, né, E que eu nossos colegas dizia. precisam ler mais. Você sabia que nas nossas DCNs de 2002, resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, nós temos lá previsto o manejo de fármacos por fisioterapeutas. Está descrito lá. Eu não sabia. Ou seja, e a questão também dos exames complementares foi um passo além nas nossas DCNs Sim, da resolução COFIT 80/87. Por quê? No texto da nossa DCN diz que o fisioterapeuta não somente solicita exames complementares, mas realiza esses exames, que é o que você está fazendo aqui, e ele também interpreta, que é o que você está fazendo aqui. Ou seja, nós ficamos chorando as nossas pitangas, porque quando a gente vai num laboratório e solicita um exame complementar, ele é denegado e isso. geralmente por um profissional que tem conflito de interesse, Interesse. que a gente não precisa aqui fulanizar ninguém Não. para falar mal da postura. Uhum. Porém, nós temos dotados a prerrogativa de ganharmos dinheiro com isso. Por que que Sim. não abrimos os nossos laboratórios?
e passamos a laudar para colegas nossos. É, Os cirurgiões dentistas fizeram isso com muito sucesso. e é importante ser dito que aqui, a gente não está, neste momento, dando um diagnóstico médico, tá? Isso eu bato constantemente, É um né? diagnóstico fisioterapêutico. Fisioterapêutico é um diagnóstico funcional. Então, isso é muito importante ser dito, porque a gente não está pegando um exame de ultrassom, por exemplo, para laudar se tem ou não alguma estrutura, né, que tenha uma, sei lá, vou trazer aqui, né, uma alteração da ecogenicidade da próstata. Não, Mas a gen podemos. pois é, mas não Podemos, é só que isso. mas podemos, por quê? Ah, nesse exemplo da próstata, Hum, interessa ao fisioterapeuta saber se esse órgão tem disfunção, porque pode ter repercussões cinético-funcionais. mas aí é que Mas o olhar da interpretação é fisioterapêutico. pois é, mas olha só, eu acho que aí a gente entra, e aí, como eu gosto de ser provocada, eu também gosto de provocar, Sim, né? Assim, a gente precisa pensar que esse diagnóstico, eu penso que a gente precisa dar, que a gente possa, com uma técnica cinético-funcional, a gente possa resolver, ou até mesmo sim. utilizando outra coisa. Se eu tenho um No diagnóstico, por âmbito do exemplo, nosso arsenal. Do isso, nosso arsenal. se eu tenho, por exemplo, uma presença de uma estrutura que tenha uma alteração que me seja pensado de um câncer de próstata, eu não vou poder fazer, inclusive esse diagnóstico, nem tampouco fazer alguma técnica que vai mudar isso. Então, eu preciso desse encaminhamento para um outro segmento. Vamos desenvolver esse raciocínio? Vamos. Que aí você Não, me deixa provocou, eu vou só te provocar, mas mas vamos lá. assim, deixa eu só concluir isso Aham, aqui. sim. Diferente de se eu tiver uma disfunção do esvaziamento, porque eu tenho uma hiperatividade muscular, ou seja, eu tenho uma musculatura que está com um tônus aumentado, Sim, né, que esteja com uma atividade maior do que é necessário, fazendo um processo obstrutivo. tá. E é isso que eu preciso como fisioterapeuta. Esse é o meu ponto de vista, tá, doutor? Sim, você veja que o teu raciocínio, ele ainda está ele ainda tá enclausurado pelo fisioterapeuta, biomecanicista e baseado única e exclusivamente no movimento. Olha o nosso a nome da nossa profissão hoje, no Brasil, não somos terapeutas físicos, e Sim, sim fisioterapeutas, fisioterapeutas. porque esse físio britânico, que foi a primeira vez publicado em 1856 no artigo da Bavária, ele tem a ver não só com o movimento, mas com a fisiologia. Sim. Então, nós nos dissociamos na vertente britânica, nos especializamos e conseguimos dar a vertente fisiológica. Portanto, nesse exemplo que você deu, é claro que a gente não vai utilizar técnicas para as quais não nos especializamos. Sim, O próprio médico, pegando um exemplo, um neurologista clínico, ele não vai se aventurar em cirurgias porque tem um neurocirurgião. Então, tem ele um vai fazer neurocirurgião. diagnósticos É. na sua seara Sim, e diagnósticos que ele usa no seu dia a dia. Assim também o fisioterapeuta. E aí nós perguntamos, o fisioterapeuta, pode usar o diagnóstico ou ele deve? Isso tem uma resolução, a 370 de 2009, que obriga o fisioterapeuta a utilizar a classificação internacional de funcionalidade, saúde isso. e incapacidade nos seus diagnósticos. Perfeito. E veja, a CIF, ela é a menininha dos olhos da OPAS e da OMS. Ela engloba a Sim, CID e o contrário não é verdadeiro. é verdade. Então, todo o que é nosologia? É diagnóstico com classificação e codificação. E é tudo isso que nós fazemos. Sim. Então, você pode diagnosticar, classificar e codificar seus diagnósticos na CID e na CIF, e deve fazer isso. Mas, mas no âmbito do seu exercício, Pois né? é, mas aí vamos lá, a gente entra em um outro lugar aqui. Hoje, como o senhor sabe, aqui na prática clínica do IPL, nós somos gerenciados pela remuneração através do SUS. A Sim. remuneração através do SUS, ela nos permite cobranças apenas se estiverem seguindo a tabela SIGTAP e, consequentemente, a CBO descrita nessa SIGTAP, Com a que CID na versão 10. com a CID na versão 10. E nós já estamos na 11 e o Brasil está um pouco Pois atrasado. é, e aí a gente tenta, inclusive, né, fazer a cobrança, não é nem, eu não estou nem dizendo que eu estou querendo dar o diagnóstico, cobrança de alguns códigos que poderíamos estar utilizando, mas ali não tem
nesta CBO a descrição que deveria ser Olha como é utilizada que a pela gente está um pouco atrasado, ó. A CID-10, só pegando o que se faz interface com a saúde da mulher, e com a dermatofuncional Hum, também, a questão do que o que é tratado na CID-10 como disforia de gêneros, sim, os processos de transexualização, já na CID-11 são incongruências de gêneros e se retirou do capítulo dos transtornos mentais. sim, Então, veja, dá dignidade ao paciente à medida que nós adotamos a nomenclatura oficial mais adequada. atualizada. Uhum, Mas voltando um pouco naquele exemplo seu, que eu gostei muito e esqueci de comentar. tá. Vamos pegar questões mamárias, por exemplo. O ultrassom ultrafocalizado, ele foi Sim, primeiramente desenvolvido para pequenos tumores mamários. sim, Então, o fisioterapeuta que trabalha na saúde da mulher e atende questões relacionadas à saúde da mama, e ele domina técnicas eletro, termo, sonido e onto fototerapêuticas, ele não tem que tratar ultrassom apenas para quebra de gordura. Ele não. pode utilizar na quebra de pequenos tumores. É, E aí, por que não? Ah, vamos dizer, ele é um fisioterapeuta, ele tem a técnica é dele. Aliás, as eletrotermossonidos são muito mais fisioterapêuticas do que qualquer outro profissional. não, Porque o fisioterapeuta tem isso nas suas ementas de graduação e nenhum outro é, profissional tem. eu concordo. Eu não Uhum. tô, olha só, mas aí a gente está indo para um outro caminho, inclusive, que Sim, assim, a parte da onco a gente está trazendo, e para mim é um sim. capítulo à A parte, parte. inclusive, porque existe uma necessidade, inclusive, de saber se essas bordas estão, né, foram ou não comprometidas, e aí eu acho que entra em um lugar muito mais complicado que eu, Patrícia, não me sinto apta, inclusive, a discutir, né? Eu já tive aqui a presença, inclusive, de colegas que trabalham, entre elas a professora Laura, né, a Sim, doutora Laura Rezende, que é, além de uma grande pesquisadora da área de onco, é uma excelente especialista na área, e eu digo sempre, assim, eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados e precisa se ter uma especialização para isso, sim, porque é um sim, outro caminho, sim, né? E eu fico extremamente preocupada da gente sim, estar aqui, né, trazendo, e aí eu me coloco no lugar, inclusive, de divulgadora da informação, sim. e que a gente precisa ter cuidado com essas falas. Não, nós aqui, a gente levaria aqui horas e horas conversando sobre essas coisas, porque são extremamente polêmicas, né, doutor? E, na Eu acho que verdade, nós polemizamos, porque assim, é, o fisioterapeuta não está acostumado a se assenhorear das suas técnicas. concordo. E ele não, por exemplo, vamos pegar a fototerapia. Você citou a Sim, fotobiomodulação. O que que é a uhum. fotobiomodulação? É a utilização de diversos comprimentos de De onda onda, luminosos isso, que não que causa interagem lesão. com fármacos. Isso, Vamos pegar um caso da dermatofuncional bem simples, já que a gente não vai entrar na seara da onco, que é uhum. bem aplicável. E a Isso. polemização é do profissional, não é da técnica. Porque quando ele fala assim, opa, essa técnica aqui que um outro profissional para utilizar tem que se pós-graduar, sendo que eu me graduei para ela, e eu acho que ele é mais competente que eu sou graduado nisso, ele está abdicando do seu direito-dever. Por Entendi. exemplo, quando você realiza aquele exame complementar, você não está utilizando só porque você tem direito, mas você tem o dever de utilizar. Porque ao não realizá-los, os exames de imagem, você Sim, trata o paciente no escuro. lógico. E a eficácia dos seus tratamentos tornam-se muito piores. Muito Concordo, piores. concordo. E Então, essa é a se, a minha gen- briga. então, se nós pegarmos, por exemplo, casos da fotobiomodulação, qual que é a mais conhecida, a mais clássica delas, que é o PUVA, que é o psoraleno mais UVA, Tá. para tratamento de psoríase. É um dos tratamentos mais eficazes para isso. O fisioterapeuta domina É, comprimentos de onda muito mais do que sim, quaisquer outros profissionais da saúde. Eu digo que é muito mais fácil você processar qualquer profissional que utilize comprimentos de onda no seu tratamento por exercício ilegal da fisioterapia do hum, que qualquer outra coisa, sim, do que o contrário. E aí o psoraleno, ele é um adjuvante. Por como a quê? gente Porque pode o utilizar o protagonista do tratamento é o VA, vasodimetilene. é o VA. Sim, Então, nesse caso, o fisioterapeuta deve utilizar. No caso das concordo. cicatrizes hipertróficas e queloidianas pós-queimaduras, sequelares,
Uhum. Eh, a maior parte dos tratamentos que a literatura traz são plenamente fisioterapêuticos. Fototerapias, elastocompressões, massagens, ultrassons e assim por diante. O que que entra aqui o corticoide intralesional? Ele é um pequeno partícipe nisso, mas ele é fundamental, ele agrega uma quantidade de resultado muito maior. Perfeito. Sendo quando ele é feito monoterapeuticamente, que é o que os nossos colegas de outras profissões vão fazer, ele vem, é como jogar uma moeda para cima. Ou seja, 50% Você de chance pode de dar estar certo, certo, 50, 50% de não dar certo. concordo. Associa a fisioterapia, ultrapassa Passa. 80% a eficácia. Perfeito. Ou seja, essa questão do córtico, do corticoide, ele prova que ele é muito mais fisioterapêutico, no caso das sequelas, do que quaisquer Sim, outras profissões. inclusive na utilização, por exemplo, da fotobiomodulação para as disfunções vulvaginites, por exemplo, né, as vulvaginites que a gente, inclusive eu tenho a honra de dizer que eu tenho, né, sou desenvolvedora desse equipamento, tenho a patente, foi feita a transferência de tecnologia para a indústria e hoje já é comercializado. Sim, A gente fala sobre isso, às vezes em alguns momentos eu preciso associar com algum recurso, né, ou seja, ou azul de metileno ou até mesmo uma medicação que seja um fungicida para que eu acelere aquele processo e consiga a eliminação e consequentemente a regeneração daquela microflora vaginal, ou seja, da microbiota vaginal. Então, microflora, a microbiota vaginal. Então, consequentemente, a gente conseguiria acelerar. Mas, assim, eu de verdade eu, lhe digo que a gente eu não tenho a pretensão de convencê-la, mas que eu não, vou tentar, eu vou. que bom. Vou te dar um exemplo disso, agora na área respiratória, porque eu tenho duas especialidades, dermatofuncional e intensivista neoped, neonatal e pediatra. Passei nos dois, duas provas de título, não são fáceis, a gente sabe É, que não são não fáceis. são. E nós temos um dispositivo na fisioterapia, que na minha época, eu não sei se você teve, mas eu tive na graduação, que chama reanimador de Miller. A Sim, gente conectava lá no aham, oxigênio no e oxigênio, conseguia fazer RPPI, que é respiração por pressão positiva positiva intermitente no paciente. isso, Quem que desenvolveu esse equipamento? um Uma fisioterapeuta, fisioterapeuta, me lembro. homônima sua, Patrícia também, É, Patrícia Miller, de Curitiba. E nós ficamos questionando, será que ventilação é do fisioterapeuta ou terapeuta. não? Esse esse tapa de pelica nós deixamos passar na 12.842 na lei. Ou seja, a estratégia ventilatória inicial na lei é do médico. É, A inicial. O juiz pode interpretar que as subsequentes também são. uhum, Não deveríamos ter deixado passar nem isso, porque o fisioterapeuta é profissional que desenvolve patentes como você desenvolve. Imagina também. alguém lá na frente dizer, olha só, doutora Patrícia Lordeiro, esse equipamento que você desenvolveu, agora, você desenvolveu, você criou, você inventou, mas quem pode prescrever não é o fisioterapeuta. É, Imagina existe, o quão ofendida você ia se sentir. lógico, Porque, e de fato, com muita razão, o mas fisioterapeuta ele tem que se assenhorear de suas técnicas. e é por isso que eu acho que a gente precisa de várias mãos construindo essa, Exatamente. né, seja, a associação, a gente precisa dos conselhos, a gente precisa do fisioterapeuta que está lá pesquisando, a gente precisa. Então, assim, essas mãos, e aí por isso que eu, mais uma vez, faço o convite da gente poder pensar em algum momento dessa construção, dessa mudança, mas a gente ficaria aqui, né, Muito tempo, muito né? tempo discutindo e falando. Gostaria de saber se você quer finalizar com alguma coisa, me perdoe, Imagina, né, pedir, porque senão a gente vai mesmo ficar aqui muito, muito tempo eu peço que discutindo. possamos divulgar essa conversa para a Sim, Brafidef também na por íntegra. favor. E a mensagem que eu tenho é que a fisioterapia é das profissões da saúde a menos ameaçada pela tecnologia 4.0 e pela inteligência artificial. Concordo. Por quê? Porque o profissional fisioterapeuta é o que resguarda ainda a terapia manual como base do seu conhecimento, o Da movimento sua como lógica, base. perfeito. Ou seja, aquilo que outras profissões perderam nas suas bases, que é o contato próximo com o paciente, o fisioterapeuta ainda resguarda. Verdade. E isso tecnologia nenhuma vai Vai substituir. conseguir, concordo. Isso.
perfeito. Né? Finalização, assim, Obrigado. perfeita. Obrigado. Muito obrigada, Que doutor. agradeço. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Convido a nos seguir, né, em todas as redes e também fazer lá, né, se inscrever no nosso canal, like, fazer para que a gente possa manter a divulgação dos nossos conteúdos para mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Obrigado.